Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Mil Ranger e Nerd Duranque. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando o Raiz e Nutella de hoje. Mil Ranger foi a primeira obra, o primeiro mangá que Kentaro Miura fez em sua carreira. E Duranque foi o mais recente, além do próprio Berserk, que ainda é um dos mais recentes, ou seria dos mais recentes, se ele ainda estivesse entre nós. O assunto de hoje não é necessariamente sobre Berserk ou Kentaro Miura, mas eu quero começar com uma homenagem após a vinheta. Vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Oi. Seguinte, Nariz, eu recebi um tiro assim que eu acordei. Quando eu abri meu WhatsApp, vi mensagem do Nariz falando: Mike, você viu isso? E a notícia era: morre Kentaro Miura. Eu fiquei devastado o dia inteiro. O Nariz destruiu meu dia. Desculpa pelo tiro tão certeiro. Assim, eu não vou dizer que eu sou o maior fã do Kentaro Miura, porque eu apenas li uma obra dele, que não por acaso é a principal obra do Kentaro Miura, que é Berserk. Mas falando um pouco mais sobre o autor, que eu já conheci um pouco a história, o Kentaro Miura, digamos que ele nasceu pra desenhar. Eu tava vendo a história dele, ele quando era criança, ele tava na escola, ele criou o próprio mangá e distribuiu pros colegas de sala. Olha. E depois, quando ele envelheceu um pouco mais, virou adolescente, ele continuou fazendo isso, criando suas próprias histórias, distribuindo para seus amigos. E, obviamente, ele percebeu que não tinha outro futuro a não ser se tornar um mangaka. Porque ele sempre foi um mangaka, apesar de não ganhar nada por isso. E o Kentaro Miura, existem poucas fotos do Kentaro Miura, porque ele é um homem incrivelmente reservado. As pessoas sabem pouquíssima coisa sobre a vida dele. Inclusive, a gente até estranhou um fato, é que ele morreu no dia 6 de maio. Sim. E a notícia explodiu hoje, no dia 20 de maio. É isso que eu fiquei impressionado, porque como não vazou? Porque se ele fosse ainda um autor menos conhecido, etc., é mais fácil de demorar pra notícia chegar na mídia, mas ele não, Ele é um cara muito conhecido. Então, assim, é estranho, ter demorado tanto pra isso vir à tona. Exatamente, Nariz. Mas de qualquer forma, o Kentaro Miura, ele deixou talvez uma das maiores heranças, não só para o mundo dos mangás, mas para o mundo das artes, que foi o mangá Berserk. O mangá Berserk, eu costumo dizer, todo mundo tá à procura, do novo Senhor dos Anéis para adaptar, seja na televisão, seja no cinema. Eu sempre digo pros meus amigos, cara, se eles adaptarem Berserk, eles vão ter o novo Senhor dos Anéis. Porque é uma história riquíssima, que se passa em um universo fantástico, É um universo medieval de fantasia. Inclusive, ele é considerado que o Kentaro Miura criou um gênero que as pessoas chamam de fantasia medieval sombria. Como assim? Que é uma fantasia medieval muito mais realista do que você, por exemplo, vê em Senhor dos Anéis. Próprio Game of Thrones é muito mais fantasia, por mais que seja pesado também. Porque mostra muitas consequências reais que acontecem com os seus protagonistas. É um mundo mágico? É um mundo mágico. Mas é tão visceral e é tão pesado que você lê as páginas de Berserk e você sente a dor do protagonista ao ver o desenho do Miura. Caraca. Tanto que ele já tem 2 adaptações em anime, uma de 1997 e outra de 2017, e nenhuma das duas faz jus ao mangá. Porque eu acho que o Kentaro Miura, ele consegue combinar perfeitamente arte e texto. Tanto que tem muitas páginas de Berserk que quase não tem texto, porque o desenho é mais do que o suficiente
pra narrar a história. E ele é tão detalhista que não à toa, os últimos capítulos de Berserk, eles estavam saindo de 1 capítulo a 2 capítulos por ano. Olha. Gente, eu tô falando capítulos, não é uma edição inteira. Um mangá que você compra na banca de jornal, ele é composto de uns 5 ou 6 capítulos. Então ele não lançava nem o suficiente pra completar o encadernadinho por ano. É muito detalhe no desenho que ele faz. Isso é essencial para Berserk. Sabe quando as pessoas, por exemplo, zoam o Tolkien dizendo que ele exageradamente descreve exatamente o que está acontecendo nas páginas de Senhor dos Anéis, dando os detalhes do ambiente, a forma que o vento ele bate nas folhas e etc. O Kentaro Miura fazia isso no desenho. É uma riqueza de detalhes para poder te inserir naquele universo do modo mais profundo possível. Exatamente, Nariz. Exatamente. E como eu te falei, ele é um mangá sem papas na língua, entendeu? Ele é muito corajoso, ele é muito sombrio. E eu tô lendo aqui um texto na qual todo mundo considera Berserk, de uma forma mais íntima, um estudo de caráter introspectivo sobre um homem solitário que luta com seus demônios e seu passado em uma jornada contínua, e também sobre a humanidade ser fundamentalmente boa ou má. Eu acabei de ler isso no site Olhar Digital. E é exatamente isso, porque o protagonista, o Guts, a gente vê ele perdendo tudo cada vez mais. Ele é filho, por exemplo, de uma mulher que havia sido enforcada. Ela foi enforcada grávida e enquanto ela morria, ela deu à luz. Entendi. Aí encontraram o bebê e ele foi criado por essas pessoas que o encontraram. Ele ainda dava pra ver o cordão umbilical saindo de dentro da mulher enforcada. Então, tipo, ele caiu da árvore enquanto a mãe dele estava enforcada. Só que ele só foi levado porque a mulher que estava passando, ela tinha acabado de perder o filho dela. Então ela viu uma oportunidade de ser uma mãe novamente. Só que essa mulher morre. E o pai, né, o pai de criação, né, o pai que ele passou a tratar mal o Guts, porque ele não gostava do fato de estar cuidando de uma criança que ele encontrou embaixo de uma árvore. Ele considera ele um dos responsáveis pela morte da mulher dele, então ele só foi sofrendo cada vez mais. Ele só encontra paz quando ele conhece o bando do Falcão, só que essa paz dura pouco. Então, é a história de um homem que sofre e não para de sofrer, e mesmo assim continua lutando sem desistir. Ele é introspectivo, mas mesmo assim tem um bom coração. Basicamente, muita gente compara o próprio mangaka, né, o Kentaro Miura, com o protagonista do Berserk, que é o Guts. Eles são muito parecidos em personalidade. Enfim, eu espero que Kentaro Miura esteja descansando em paz. Eu não sei como vai ser o futuro de Berserk. Não sei se ele deixou anotações com as pessoas de que talvez o mangá, né, vai ser finalizado por outros, mas de qualquer forma ele deixou essa incrível herança para todos nós. É o que a gente deseja, né, e que todos os fãs com certeza desejam, é que, se Deus quiser, ele esteja num lugar muito melhor do que ele estava aqui, né, que o planeta Terra tá numa situação muito doida, que Deus ilumine ele, a família dele, né, que a gente não sabe também como que é, né, se ele tem família, se ele não tem. O cara é tão reservado que a gente fica até meio perdido. E a gente faz aí uma homenagem aqui no Nerd Raiz Nerd Nutella pra esse grande autor aí, né, esse mangaka, que trouxe histórias incríveis aí para todo esse nosso mundo pop nerd geek, e a gente faz essa homenagenzinha aqui no Nerd Raiz Nerd Nutella pra ele. Exatamente, Nariz. E se você não leu Berserk, leia. E ele influenciou muitas obras. Influenciou, sabe o quê? Videogame. Olha. Um dos games mais populares da atualidade é o Dark Souls, Bloodborne, e todos esses jogos Souls-like foram inspirados em Berserk. Então, se você é fã desse tipo de narrativa, desse tipo de jogo punitivo, vale a pena ler Berserk, que é algo complicado de se acompanhar se você tem estômago fraco, mas é algo que vai trazer uma recompensa enorme para você, porque é uma excelente leitura. Muito bem, então agora vamos para o assunto depois da vinheta. Tudo que rola no mundo pop, nerd geek. Nerd raiz. Vai ter! Nerd Nutella. Vamos lá, Nariz, depois desta longa homenagem que eu achei que ia durar 5 minutos,
Eu quero falar sobre boatos de Doutor Estranho no multiverso da loucura. O que manda? Parece que vazou momentos da trama de Doutor Estranho no multiverso da loucura, que pode ter confirmado quem irá ser o vilão do longa-metragem, o principal vilão. Manda, o que é? Nada de Feiticeiro Escarlate, nada de Pesadelo, nada de Barão Mordo. Mentira, talvez eles sejam também, né? Talvez eles estejam no filme, mas o grande vilão, como já especulado anteriormente, seria ninguém menos do que o Shumagorath. Eu já tava achando que você ia falar Mephisto. Não é o Mephisto. Shumagorath é um dos vilões mais legais da Marvel, Nariz. Visualmente falando, ele é inspirado em personagens de H.P. Lovecraft. Sim, eu sei. E ele é basicamente um olho com tentáculos. Eu jogava muito com ele no Marvel vs Capcom. Exato. E o Shumagorath, ele tem um objetivo muito simples, que é dominar todo o multiverso. Ele invade realidades alternativas para se tornar o líder de tais realidades. Por si só, eu já acho um conceito legal. É simples, porém muito bom. E tem tudo a ver com o título do filme, né? Que é No Multiverso da Loucura. E aí que entra, Nariz, a personagem da América Chaves. Olha. Por quê? A América Chaves, qual é o superpoder da América Chaves? Ela consegue transitar entre os multiversos. Ela abre sabe aqueles portais que o Doutor Estranho abre? Sim. Ela tem um poder muito parecido com esse, só que ela consegue acessar realidades alternativas a cada portal que ela abre. Sim. E parece que o Shumagorath, no longa-metragem, ele quer a essência da América Chaves pra conseguir fazer isso também. E é dessa forma que a América Chaves, o Shumagorath e o Doutor Estranho vão se bicar, né? Vão se encontrar. E o Doutor Estranho vai se ver naquele papel de proteger a menina, porque proteger a menina é proteger o multiverso. Sim. O legal é que escalaram uma menina mesmo pra interpretar a América Chaves, né? É bom relembrar. A garota tem 14 anos de idade, então ela é bem novinha e ela é um dos membros dos Jovens Vingadores, né? Como já falamos diversas vezes. E eu acho que ela realmente vai ser importante. E nos quadrinhos, eu acho interessante porque ela vem de uma realidade em que só existe mulheres, né? Nossa. Ela vem de uma realidade que só existe mulheres. Ela consegue fugir dessa realidade e ela passa a viver entre as realidades. Que não é necessariamente o Nexus, mas o Nexus, que já foi citado em WandaVision, tem essa função também, né? Que é um local entre realidades. Sim. E ela, não sei necessariamente se é porque ela viveu em uma realidade só de mulheres, talvez sim, ela é lésbica. Obviamente. Exato. Então ela foi uma das primeiras personagens LGBTQ+, que a Marvel criou assumidamente. Então, eu creio que talvez eles explorem este lado da personagem no filme do Doutor Estranho. E uma curiosidade sobre o Shumagorath, Nariz. Nos quadrinhos, ele também é conhecido, sabe como? Como? O Senhor do Caos. Uau! Dizem que a magia do caos nasceu dele. Então já explica de quem que pode ser o dono daquele livro que tá com a Feiticeira Escarlate. O Darkhold. E o Darkhold, ele também é muito importante para a origem, sabe de qual personagem? Qual? Motoqueiro Fantasma. Oh, meu Deus! Que está especulado para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu vi essa notícia também falando que ia ser um outro ator interpretando o Motoqueiro Fantasma no filme do Doutor Estranho. Interessante. Exato. Tipo, vai ser o mesmo personagem, vai ser o Johnny Blaze. Que o Johnny Blaze é o personagem que o Nicolas Cage interpretou no filme que ele fez lá pra Sony, há alguns anos atrás. Mas não vai ser o Nicolas Cage que interpretará novamente o Johnny Blaze. E nem o cara do Agents of S.H.I.E.L.D., né? Isso, só que o cara do Agents of S.H.I.E.L.D., o Gabriel Luna, ele não interpretou o Johnny Blaze. Ele interpretou o outro personagem, o outro motoqueiro fantasma, né? Que é o motorista fantasma. Não foi o Johnny Blaze. Legal. Tanto que em Agents of S.H.I.E.L.D., o Johnny Blaze aparece em uma cena ao mostrar a origem do outro motoqueiro fantasma. Entendi. Entendeu? Então, assim, se eu não me engano, existem 3 grandes motoqueiros fantasmas, que é o Johnny Blaze, o Danny Cat e o motorista fantasma, que eu esqueci o nome do personagem agora. Só que parece que eles vão usar o Johnny Blaze de fato em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Legal. Por envolver multiverso, de repente,
é capaz do Nicolas Cage fazer uma participaçãozinha assim, nem que seja pra dar uma piscadinha, sabe? Seria interessante. De qualquer forma, eu gostei dessas informações e só por estar nas mãos do Sam Raimi, que é um dos caras que mais manjam de terror de todos os tempos, eu imagino que essa loucura vai ser muito divertida. Muito bem, depois dessa enxurrada de informações de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, nós vamos para a loucura das manchetes do dia. A personagem Sandy Bochechas, do universo de Bob Esponja, ganhará um filme híbrido de animação e live action. Kevin Feige confirma diferentes versões do Loki na série. Após a morte de Kentaro Miura, os mangás de Berserk se esgotam nos Estados Unidos. Adil El-Arbi e Bilal Fallah, diretores de Bad Boys para Sempre e da vindoura série da Miss Marvel, são confirmados como diretores do filme da Batgirl, que será um filme exclusivo da HBO Max. Páginas extras do mangá Attack on Titan podem acabar alterando o final do mangá, o que deixa muitos fãs felizes, porque a maioria dos fãs não gostaram do final de Attack on Titan. Chapéu utilizado por Harrison Ford nos filmes de Indiana Jones deve ser leiloado por $250 mil. James Gunn revela que uma cena de ação que ele dirigiu com a personagem Arlequina em O Esquadrão Suicida é simplesmente a melhor cena de ação que ele já fez em toda a sua carreira. DC anuncia filme animado de Injustiça, Deuses Entre Nós. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você que sempre faz o download, tanto na Aurelo, do Spotify, no seu agregador de podcast preferido ou até mesmo no YouTube. Sim, estamos em todas as plataformas aí para você curtir o nosso podcast. É só seguir a gente em alguma dessas plataformas que você vai sempre ficar atualizado de episódios novos. E também, se você quer ficar vendo aí nas nossas artes incríveis que o Mike Prado faz aí pra gente, entra lá no @NerdRaizNerd Nutella no Instagram. Lá a gente faz a publicação avisando quando já tem episódio novo e você fica por dentro de tudo. Quer mandar sua dica, sugestão, comentário? Pode mandar por lá ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MLegoPrado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Obrigado pelo download, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para o seu parente, para o seu amigo que gosta desses assuntos do mundo pop, nerd geek, e claro, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.